Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro de estudo da obra Renúncia. Renúncia foi trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A obra tem muitos fatos históricos que nos incitam, nos levam a pesquisar, para nos situarmos no momento em que a história se passa. É muito interessante, muito agradável essa leitura um pouco mais detalhada, né? Levando alguns comentários relacionados à doutrina espírita, ao Evangelho, e assim nós seguimos. Então, nosso encontro aqui é semanal, e se você, caro amigo, não pode estar conosco no dia que o programa vai ao ar, que é às 19h30 das terças-feiras, fique à vontade para acessar a playlist, né, a lista de reprodução do canal. Lá você encontrará o estudo, né, todos os programas de renúncia e dos outros livros de Emmanuel, né? Começamos com Há 2000 anos, depois 50 anos depois, Paulo e Estevão, e agora Renúncia. E também encontrará toda a programação do canal. Então, você fique à vontade para estudar, para ler, para aproveitar toda a programação que o canal Videira Espírita tem para oferecer. Então, para que possamos dar continuidade ao estudo numa ambiência adequada, vamos ler uma página, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 12, que nos traz o título de Perante Jesus. O versículo destacado por Emmanuel vem da narrativa de Mateus, capítulo 2, versículo 22. Porventura sou eu, Senhor? Vamos ver o que Emmanuel nos traz de considerações por esta passagem. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? Lembrando que defecção seria o abandono voluntário de um compromisso assumido, né? Então, era este espírito, né, de leviandade e de abandono voluntário de um compromisso assumido que cercava o mestre, né? Os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminámo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente ao Cristo, à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, né, no esquecimento de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não,
definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade, no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Uma página, uma mensagem para que possamos refletir. Ela certamente nos leva a profundas reflexões. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudo desta obra trazida a nós pelo Teu Filho Emmanuel, este servo incansável. Pedimos para que nossa mente se expanda, para que possamos aprender, como temos aprendido até então, as lições do dia de hoje. Que o anjo guardião de cada um de nós, presente ao nosso lado, nos inspire, que possamos perceber-lhe a inspiração. Que tenhamos, Senhor, um momento de estudo e de aprendizado. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então é isso, amigos queridos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, fazendo como de hábito um pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Nós vimos que Madalena começou a ter, diante do sofrimento todo, né, ela começou a ter pensamentos suicidas, muito constantes, né, que foram tomando conta dela. E até que ela, num momento que ela estava assim muito deprimida, tendo esses pensamentos, Alcione a acordou daquele pesadelo, com um choro. Né? E ela foi atender Alcione, e a pequena a agarrou pelo pescoço com as suas mãozinhas, né? E ela entendeu naquele momento que ali ela estava pedindo a sua proteção, e ela entendeu a mensagem divina. E prometeu naquele momento à filha que estaria ao lado dela para todo sempre. E daí nós terminamos assim o capítulo 4 e começamos o capítulo 5, intitulado A Infância de Alcione. Deixamos para trás aquele período da varíola, né, para entrarmos na infância de Alcione. E vimos então Antero com Madalena, a pequena Alcione e Dolores, a serva, né, uma serva que Antero havia conseguido para ajudar Madalena, viajaram para a Espanha. E na viagem de navio, ele reencontrou um amigo de muitos anos, né, Federico Izaza. E esse amigo, então, durante a viagem, conversaram muito, percebendo que ele estava com posses, né? Ele então seduziu Antero para que se unisse a ele, um negócio que daria muitos lucros, estava dando muitos lucros naquela época, que era o tráfico de escravos. Quando chegaram a Valência, Antero já estava decidido a se unir em sociedade, né? A participar da parceria com o amigo Federico. Então, chegando lá em Ávila, Antero comprou uma propriedade, uma pequena propriedade, e presenteou Madalena. Era uma propriedade muito árida, né? Uma paisagem muito cinza, tudo muito... Aquela paisagem deixava, inclusive, Madalena triste, sem entender porquê. De lá ela avistava a muralha de um prédio antigo, muito antigo, com as suas 86 torres, e aquilo a entristecia bastante. Mas, pelo menos, né, ele deu a ela um pedaço de terra para ela chamar de seu. Né? E Antero, então, foi para Madrid encontrar com um amigo para tratar
da nova empreitada financeira, né? E ficou muito envolvido com Federico e com a vida mundana. Ele se atirou na esbórnia, na vida mundana mesmo, né? Na luxúria, e esqueceu-se completamente que ele havia se comprometido em amparar Madalena. Né? Mas ele não ligou. Naquele momento, a única coisa que ele lembrou é que ela estava doente ainda, né, com algumas sequelas da varíola, e que ela não podia dar nada a ele que ele quisesse. Então, ele ficou meses sem ir para Ávila, né, e Madalena, por seu lado, se sentia aliviada, porque ela compreendia as investidas do primo, né? Ela entendia as intenções dele, e o fato dele estar distante tanto tempo, isso lhe dava um fôlego, vamos dizer assim. Então, ela resolveu mexer no solo. Né? Estava ali parada, ela sabia que ela tinha suas limitações, ela não conseguia ficar muito tempo em pé por causa das dores nos pés, né? Isso tudo por conta da varíola, uma sequela da doença. Né? Alcione não tinha nada, Alcione nasceu muito saudável, mas mesmo assim, então, e a serva adorou, né? Então as duas começaram a remexer o solo, pensando já, inclusive, em plantar para vender e dali tirar algum sustento para a vida delas naquele local. E então ela tinha como vizinho a família, deixa eu lembrar o nome da família, um nome diferente, acho que eu não anotei, mas família barra, realmente eu não anotei o nome da família, mas é importante saber, sabe? Depois veremos então. Não estou encontrando assim, eu achei que eu tinha anotado, mas não. Estigarribia, da família de Dom Diego Estigarribia, eles faziam fronteira, a fazenda dessa família, né? e o terreno, a terra de Madalena. Então, Dolores começou a trocar palavras e olhares com um dos servos da fazenda vizinha, e se entenderam bem, e ele então prometeu conseguir mudas e sementes para eles, né, para elas, e não só isso, ele acabou se comprometendo e dando a elas a presença dele nos seus dias de folga, que eram os domingos. Então, ele ia para a propriedade de Madalena para não só levar mudas e sementes, mas para ajudar a fazer com que aquele solo ficasse mais fértil, né, para que pudessem plantar e as árvores frutíferas que dessem frutos. E nesses encontros, então, ele contava que ele era um ex-cativo, uma colônia portuguesa, e contava os horrores que foram, né, que aconteceram na vida dele como cativo, e esses relatos sobre o tronco, sobre as algemas, aquelas coisas todas, né, as correntes de ferro. Isso deixava Madalena e Dolores impressionadas. Né? Depois, Antero volta até a propriedade, completamente modificado. Aquele período que ele passou em Madrid, levando aquele tipo de vida e já começando a tratar dos novos negócios, o trouxe para a casa de Madalena completamente diferente. E ele declarou abertamente seu amor a ela, né, a Madalena, e tentando, inclusive, denegrir a imagem de Cirilo Davenport. Né? E Madalena recusou as propostas de Antero e ele ficou indignado, tendo tentado, inclusive, manchar a reputação de Cirilo como marido, mas ela não deixou. Né? E, diante dessa recusa de Antero, ele próprio foi tomado de profundo rancor
e disse que mesmo assim não desistiria. E Madalena o repreendeu severamente, e ao mencionar Dona Margarida, sua mãe, a quem Antero respeitava verdadeiramente, ele recuou. Quando ouviu o nome de Dona Margarida, porque ela disse, ela estará entre nós. Ele sentiu o peso daquilo que Madalena dizia, então ele recuou, mas mesmo assim não se deu por vencido. E foi aí que nós encerramos o nosso estudo anterior. Então, para quem tem essa edição do romance, nós paramos no último parágrafo da página 139. E hoje vamos partir dali, bem? 3 anos são passados. Então, até o relato anterior, nós víamos ali Madalena, aos seus 21 anos, né? Antero, seus 32. Então, aqui nós já vamos 3 anos passados, já vamos ter Madalena Villamil com seus 24 anos de idade. Madalena Villamil lutava heroicamente. A pobreza dos terrenos de Castela Velha exigia muitos sacrifícios a qualquer cultura agrícola, mas, por isso mesmo, suas plantações regulares tornaram-se utilíssimas. Dolores voltava todas as manhãs do mercado de legumes com diminutos, mas ainda suficientes recursos à provisão doméstica. Então, Dolores ia todas as manhãs levar os produtos, né, que elas colhiam da propriedade, levava ao mercado de legumes e voltava com o fruto, né, com o recurso, com o valor que havia conquistado com a venda daqueles legumes, né? E então aquilo era suficiente, ajudava em muito, né, nos gastos domésticos. A dona da casa tudo atribuía e agradecia a Deus, e a vida continuava. As ausências prolongadas do primo eram consideradas como tréguas para seu alívio. Desde aquela noite inolvidável, desde aquela noite inesquecível, ele parecia contemplá-la com expressão de rancor. Sempre que vinha era para sobressaltar-lhe o coração. Além disso, ela preferia criar a filhinha sem caprichos satisfeitos. Aquele sítio avaro, né, tacanho, pequeno, né, devia ser sua primeira escola. Mais tarde, então, pediria às freiras carmelitas que se incumbissem de sua educação intelectual. Porém, como mãe, estava resolvida a tudo fazer para que Alcione se habituasse mais cedo aos deveres laboriosos. Então, ela estava ali realmente educando a filha, preparando a filha para uma vida no bem. Né? Por que no bem? Porque dando valor às coisas, né? Dando importância ao trabalho, né? Aprendendo como cuidar da terra, o valor real das coisas. A parte cultural, né, intelectual, ficaria para depois entregue às carmelitas, como foi com ela. Né? Assim corriam os dias quando se espalharam em Ávila estranhos boatos sobre a situação de Antero em Madrid. Dizia-se que os Zizás estavam denunciados ao Santo Ofício pelo rapto de crianças libertas nas colônias da América e da África, e que o sócio responderia com os criminosos pela ação nefanda. Em suas visitas periódicas à granja, Madalena o informou das versões correntes, mas Antero ouviu-a risonho e displicente, alegando que se tratava naturalmente de pulas-balelas, fruto da inveja e despeitos humanos. Então, ele não dava, ele dizia a ela, tentando enganá-la, mas no fundo ele sabia, né, porque ele sabia o que estava fazendo. Então, como que ela ali, tão distante, né, estava sabendo daquelas coisas, então ele tentava fazer com que não era nada. Mas haviam sido denunciados. Né? Os meses corriam céleres, corriam rápido, e os boatos também cresciam de volta. Aquela notícia foi se avolumando, né?
Madalena preocupava-se. Dia houve em que procurou conhecer o que João de Deus sabia e pensava a tal respeito. João de Deus era o tal servo da propriedade dos Estigarríbias que ajudava, né, a ela e a Dolores. E porque os Estigarríbias eles perceberam, né, que Antero era um concorrente para eles, porque eles lidavam com a mesma fonte de renda, né, o tráfico de escravos. Ah, senhora, replicou o pretendente de Dolores, em tom confidencial. Os Estigarríbias são senhores poderosos e não toleram quem lhes faça concorrência no tráfico dos cativos. Em Segóvia, não há muito, 2 navegantes corajosos foram assassinados por ordem deles. Eles eram terríveis, né? Eles levavam muito a sério os seus negócios. Em Valladolid, havia um grupo de homens operosos que cuidavam do mesmo negócio. E um belo dia, o Santo Ofício lhes confiscou os bens, sem justificativa, encarcerando-os para o resto da vida. Dom Diego e Dom Alfonso, né, os donos da propriedade, Dom Diego e Dom Alfonso de Garríbias, dispõem de uma autoridade do clero. Eles têm intimidade com alguém do clero. Dizem que eles cedem aos inquisidores algo dos patrimônios conquistados, mantendo-lhes a simpatia constante. O bispo, Dom Leôncio Molina, faz parte da família e não é fácil escapar-lhe à perseguição com o auxílio dos missionários. Então, a família, né, Dom Inácio e Dom Diego, tem ao lado deles a proteção do bispo, Dom Leôncio Molina, que é parente deles, faz parte da família. Mas acreditas que tenham formulado alguma acusação contra Antero? Perguntou a filha de Dom Inácio, naturalmente preocupada. João de Deus alongou o olhar para além da porta, como a certificasse de estarem realmente sozinhos, e respondeu à surdina, respondeu baixinho. Já ouvi qualquer coisa nesse sentido. Uma noite, Dom Alfonso participava ao pai que todas as providências estavam dadas em Madrid, que os santos padres em missão nas selvas remotas haviam representado a autoridade eclesiástica para que os Izázeis, seus colaboradores, fossem punidos sem mercê, sem pena, não é? Por subtraírem crianças indefesas nas aldeias do litoral, e que os credores de Dom Antero iam todos reclamar o pagamento de suas dívidas a um só tempo. A jovem Madalena, muito impressionada, redarguiu. Será possível que haja pessoas capazes de raptar crianças inocentes? Nas colônias, esclareceu o servo, pode crer que existem homens cruéis a esse ponto, mas neste caso é possível que a acusação tenha partido daqui mesmo, dos Estigarríbias. Já ouvi dizer que quando Dom Diego era mais moço, mandou prender o próprio pai. Então aqui nós já temos a nuance do tipo de gente que eles são, né? Mandou prender o próprio pai. Madalena Villamil anotou mentalmente as tristes novas e procurou mudar o curso da conversa. Nos dias imediatos, muito desejou comunicar-se com o primo, tentando salvar-lhe a reputação de homem digno, mas, reconhecendo a impossibilidade de o fazer, contentou-se em orar, encomendando-o a Deus em preces fervorosas. Aqui a nossa lição de sempre, não esquecer o poder da prece, né? Então, ela tinha as mãos atadas, né? Ele não aceitava seus alertas, e ela, então, o que lhe restava era orar por ele, mas ela orava fervorosamente. Ela, de si mesma, muito desejou comunicar-se com o primo, tentando salvar... Ah, não, isso eu já li, desculpa. Ela, de si mesma, pouco a pouco, habituara-se ao severo regime de contato direto com a natureza. A fisionomia, porém, detonava grande abatimento. Dividia as horas entre os labores domésticos e as meditações.
Recordava sempre que seu primeiro projeto, regressando à Espanha, fora encaminhar-se à América, à cata de notícias exatas da morte do marido. A atitude ulterior do primo adiara a realização dos propósitos que lhe animavam o espírito resoluto, mas não extinguira de todo o seu primeiro desígnio. Ela ainda alimentava o sonho de ir à América para saber, ter notícias da família e, se pelo menos, colocar flores num túmulo do marido. É verdade que continuava doente dos pés, impossibilitada de agir como necessário, mas esperava no Altíssimo a recuperação da saúde para tentar, em companhia da filha, a grande aventura, tão logo se verificasse o casamento de Dolores. Nunca mais pudera alegrar-se como nos dias risonhos da juventude distante, mas a filhinha resumia agora suas divinas consolações. Alcione já se revelara uma criaturinha adorável nos seus 4 anos. Sentada, de rosto apoiado nas mãos, como gente grande, permanecia muitas horas ao lado da genitora, a ouvir historietas de fundo educativo. Madalena repetia-lhe comovida as lendas guardadas da sua própria infância. A pequena encarecia notícias dos príncipes encantados, dos gênios ocultos, dos bosques, mas quando escutava a palavra maternal sobre Jesus, seus olhos tornavam-se mais brilhantes e perguntava a razão por que os homens inventaram a cruz para o Salvador que Deus mandara à terra. Isso é um questionamento de uma criança de 4 anos, mas de um espírito avançado, um espírito que está já num planeta, né, melhor, longe das provas e das expiações, né, e que veio em missão. Então, não podia ser diferente, não é? Por vezes, na sua condição de criança isolada, viviam somente elas ali, não havia nenhuma outra criança por perto, não é? Sem companhias infantis, abandonava subitamente os brinquedos pobres e ia interrogar a mãe o que estaria fazendo Jesus. E ante as hesitações maternas, ela própria explicava 1000 coisas nas suas reflexões ingênuas e puras. Se fazia frio, afirmava que Cristo estava socorrendo os peregrinos que não tinham teto. E nos dias de excessivo calor, supunha que suas mãos divinas estivessem acariciando as aves aflitas. Madalena surpreendia-se, e nós também, né? Aquelas ideias sublimes eram sempre espontâneas naquela boquinha mimosa. A genitora ensinava-lhe a ser conhecida a todos, a estimar as plantas da horta e a ser generosa para com as árvores do quintal. Mandava em auxílio de Dolores sempre que havia maior quantidade de frutos e legumes destinados à feira da cidade vizinha. Alcione era amável com a serva e conduzia um cesto minúsculo, muito convicta de contribuir eficazmente na solução dos problemas domésticos. Feliz por servir, por ajudar. E, nos instantes em que Dolores se sentia cansada pelo sol ardente, supunha que lhe atenuava as fadigas beijando-a, porque sua mãe sempre dizia que o carinho era o único remédio que podia aliviar os corações sofredores. A criada era muito sensível a tais amostras de afeto, e às vezes, só para receber as carícias da criaturinha adorável, declarava-se exausta, junto à porta de São Vicente, ao terminar a parte mais afanosa da tarefa. E era quando Alcione lhe tomava as mãos, em ósculos, em beijos carinhosos. Para Madalena, e os 2 únicos amigos que possuía na intimidade do lar, a pequenina se tornara em fonte de inefáveis alegrias. De quando em vez, surgia com observações sutilíssimas que suscitavam profundos pensamentos. Certa feita, a canícula, e aqui temos uma explicação da editora, né? A canícula, calor muito forte, era quase insuportável e todos, ansiosos, desejavam chuva. Alcione partilhava da inquietação geral e, instada por Dolores, fez das mãos postas as preces que sua mãe lhe ensinava,
pedindo a Deus não esquecesse as plantas ressequidas. O crepúsculo sobreveio carregado de pesadas nuvens, e a criança, de minuto a minuto, ia à porta espiar o céu, como se aguardasse com certeza alguma coisa. À alta noite desabou o torrencial aguaceiro. Cessada a borrasca, Madalena abriu a janela, ansiosa pela frescura da noite. A pequenina seguiu-lhe os movimentos de olhos muito vivos e pediu que a deixassem na velha cadeira para contemplar o firmamento, onde havia ressurgido os astros faiscantes. Depois de aspirar o ar puro que enchia o ambiente, exclamou, olhos fitos na altura, em solene atitude infantil: agradeço muito. A quem falas, filha? Viste alguém ali na estrada? Perguntou Madalena com certa curiosidade. Estou falando com Deus, mamãe. A senhora não me disse que devo ser agradecida? Não pedimos hoje a água do céu? A genitora não pôde disfarçar um gesto de admiração ao lhe observar a expressão de sincera confiança na providência divina. Isso não é só fé, isso é saber que tem, saber que existe, saber que atende, né? A verdadeira fé está aqui. Em seguida, Alcione pareceu devassar a sombra da noite com os olhinhos indagadores e brilhantes, permanecendo em encantadora atitude de meditação. Depois, como se estivesse regressando de um oceano de reflexões, interrogou: mamãe, onde é que a chuva trabalha? No seio da terra, filhinha. A água que desce do alto alimenta a raiz das árvores, lava as estradas por onde caminhamos, renova as fontes para que não soframos sede e, em todos os lugares por onde passa, espalha e entretém a vida. E quando tem chuva nos olhos? Continuou perguntando com sincera atenção. Mas o que desejas dizer com isso, Alcione? Tornou Madalena impressionada. É porque às vezes, mamãe, quando é de noite, os olhos da senhora estão cheios de chuva. A pobre mãe compreendeu a alusão e explicou assaz comovida. Ah, sim, filhinha, essa é a chuva das lágrimas e também desce do céu para nutrir e purificar o coração. A pequenina pareceu refletir na resposta, voltou a contemplar as folhas gotejantes das árvores e inquiriu. Mamãe, quando é que vai chover dos meus olhos? Não penses nisso, filhinha. E Madalena Villamil torceu a palestra, distraindo-lhe a atenção. Mudou de assunto. De outra feita, Dolores trabalhava na chácara, acompanhada por Alcione, que cavava o solo com minúsculo instrumento. Em dado instante, surge o lobo, grande cão de Dom Diego, que tentava perturbar todos os dias o trabalho da rapariga. Dolores toma prestes de longa vara e, valendo-se da oportunidade, espanca o animal que de balde, né, que em vão procura uma saída. Não batas assim no lobo, exclama Alcione, perturbada e aflita. E como começasse a gritar, a serva falou baixinho. Sossega, minha filha. Vamos aproveitar enquanto estamos sem vigias no outro lado. A menina, entretanto, esboçou um gesto significativo e lembrou. Mas nós não estamos aqui sozinhas. Jesus está conosco. Percebendo a advertência, a criada permitiu que o animal se safasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu, como quem se via obrigada a dar uma satisfação no seu ato. Este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa, passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que a observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil. Estás vendo, Dolores? Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre dois homens que roubavam. Pois bem, disse a empregada, sorrindo em face da profunda advertência. Depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse cão. E Alcione
voltou a guardar o crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. E havia, né? Havia trazido situações muito diferentes e verdadeiras à serva Dolores. Fez com que a serva parasse para pensar, né? A vida na chácara continuava cheia da poesia que sempre adorna a pobreza resignada. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Parecia ele cada vez mais desorientado desde o dia sinistro em que consentira no criminoso pacto com Susana Davenport. O destino não correspondera às suas expectativas de homem do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no seu caminho, dos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda sorte. Seu projeto mesquinho sofrera o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama em Versalhes. Assediar a prima enferma representava muita covardia aos seus olhos. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples, persistira semanas e semanas. Nesse ínterim, nesse meio tempo, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nascida, crescera muito aos seus olhos, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. E desde a noite em que fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver no seu rosto o da veneranda mãe adotiva, que o acariciara dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara, e no íntimo chegava mesmo a pensar em uma viagem à América para desfazer o engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência. A nobre resistência da prima doente, sacrificada, parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida nos seus tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta, com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo da alma, não obstante a situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer a trama odiosa sem ouvir antes a prima de Cirilo. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desativos. Então, ele já estava com a consciência pesada, toda aquela trama que ele e Susana se associaram, né? E chegou a pensar em ir para a América e desfazer, contar tudo, mas não podia fazer isso sem antes falar com Susana. No entanto, agora, entregue à ideia reparadora, via-se presa dos Isaza, que o arrastavam a condenáveis desregamentos. Então, não só tinha ainda que ouvir, né, Susana, como estava atrelado aos Isaza, essa família, né, e com esse negócio rendoso do tráfico de escravos. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa, a trama adilosa, como diz a nota da editora ao pé da página, que o colhia na sombra, devagarinho. Quando menos se esperava, instalou em Ávila a triste nova. Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se a meia voz que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Noutras rodas, porém, afirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, com todas as peças em exame no Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar e Zaza fora recolhido à prisão, pois Federigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente.
O sobrinho de Dom Inácio assim baixava ao túmulo com o grande segredo da sua vida, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Então ele levou com ele o segredo de que Cirilo não havia naufragado, o navio dele não havia naufragado. Madalena ainda não conseguira aliviar a angustiosa aflição que a atormentava quando João de Deus bateu-lhe a porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugi para trazer-lhe graves notícias. Esta noite ouvi a combinação de Dom Diego e do filho sobre esta casa. Como assim? Interrogou Madalena, muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do senhor de Oviedo, de Antero, né? E que os Estigarribas desejam incluir esta chácara no espólio do extinto. Mas esta casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então providenciar como convém. Então vamos, procure os seus direitos, né? Porque eles vão tentar. A essa altura, o semiliberto mastigou as palavras como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não é só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Dom Alfonso, explicou o servo dedicado, em palestra confidencial com o pai, ponderou que, não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio como escrava. E sei que tomou essa atitude pela atração que a menina sempre exerceu sobre ele. Horrível! Exclamou a viúva, tornando-se lívida, pálida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres, e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Enquanto o rapaz se retirava apressado, de maneira a não despertar suspeitas na casa que servia, Madalena levava as mãos à cabeça, tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na sua vida continha o travo desta que ora a excruciava. Separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-se a perpétuo martírio. Reagiria contra os criminosos sem consciência. No tervelinho de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compunção. Que Jesus lhe dignasse velar por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. O sol já fulgurava no horizonte e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericordiosa proteção do crucificado. Procurando ocultar sua aflição à serva e à filhinha, resolveu bater à porta das freiras carmelitas, no intuito de solicitar-lhes fraternal amparo. Em todo o tempo de sua permanência em Ávila, frequentara os ofícios religiosos na igreja de Santo Tomás apenas 2 vezes, pela dificuldade de se locomover. Mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava a Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, generosa diretora do educandário, onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Essa veneranda criatura pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade em companhia de Alcione, pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas de sua mãe em Paris, fizera o propósito de nada pedir em seu benefício, mas naquela hora grave em que lhe faltava o amparo do primo, tinha necessidade de mão amiga para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações além dos laços afetivos com as religiosas que tanto as beneficiaram e acarinharam na infância. Ela tinha já aquela situação, né, das 2 amigas da mãe que a tripudiaram, né, que a humilharam, e ela não queria passar por situação semelhante. Mas, então ela havia prometido que nunca mais pediria auxílio a ninguém, mas aqui a situação era bem diversa.
Estamos falando da filha, né? Alcíone. Assaz inquieta pediu para falar a superiora do convento de São José. A velha monja, em cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição, começou dizendo acanhada e aflita. Esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos, mas circunstâncias imperiosas, quão imprevistas na minha vida, obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural. Não te perturbes, confie em nossa velha amizade. Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas almas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. Não venho aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar as suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral, por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente, imprimindo em cada palavra a força da sua emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício, que levara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia, devido às pretensões odiosas da família Estigarribia em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. A velha religiosa acompanhava-lhe as palavras, tomada de singular admiração. Viu-a terminar, exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta. Mas o país não está em regime de cativeiro? Como pode alguém escravizar uma criança inocente? Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes, disse Madalena convictamente. Certo, poderão gozar o benefício das leis, mas eu sou paupérrima e minha Alcíone poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem, no conceito dos grandes senhores de terras, senão para os serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha filha seja dessa espécie de criaturas, ele tem as arcas abarrotadas de pesetas, né, a moeda da época, né? Denominação do dinheiro usado na Espanha até a recente adoção do euro. Não ignoramos, vou repetir, não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem no conceito dos grandes senhores de terra, senão pelos serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha filha seja dessa espécie de criaturas? Ele tem as arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens de indignos. Suas violências talvez nem cheguem a constar nos processos escritos. Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente tomou as mãos da interlocutora e falou: compreendo tuas angústias. Entretanto, será possível que não possa contar com vosso auxílio? Perguntou Madalena atemorizada. É que minha filha trata-se de uma questão com o Santo Ofício. Nesta casa, somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra um inimigo tão poderoso. E depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa: por buscar nos defender 2 homens caluniados perante os inquisidores, 2 irmãos e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes. Ah, como se permite semelhante tribunal no seio da igreja? Indagou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: talvez, minha filha, Deus haja permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia,
considero que não existe maior cilício, né, tormento, aflição, que suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus. A jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga ponderou com solicitude. Não te desesperes. Jesus não está pobre de misericórdia. Faze o possível para aliciar algum homem de mérito que propugne os teus direitos. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios precisos. Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim, quis socorrer-se das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes, de um lado e de outro, não trabalhavam de graça. Os processos não se movimentavam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos muito admirada das suas lágrimas e do seu mutismo. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessaram as muralhas, já no caminho empedrado, de regresso ao lar, perguntou com a sua curiosidade infantil: A senhora não disse que íamos a outra casa? Não é possível, minha filha. Por quê? Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta, concluía Madalena, como a falar consigo mesma. E passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino. O santo ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja pequenina, cultivada com tantos sacrifícios, seria arrebatada por verdugos cruéis. Mas, quando meditava na eventualidade de separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova de sua dedicação maternal, porque a morte indubitavelmente viria neste instante enregelar-lhe as veias. Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno procurando confortar Madalena, com suas observações piedosas, embora infantis. O crepúsculo desceu pesadamente. E à noite, João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. Dona Madalena, conheço um padre que talvez nos possa valer. Quem é? Indagou ansiosamente a interpelada. É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis. É bem possível que resolva satisfatoriamente o caso. Se a senhora quiser, chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Alfonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato. Oh, sim, exclamou reconhecida. Vai sem demora, conversarei com este homem de Deus. O rapaz saiu e, quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico, recebido por Madalena com inequívocas demonstração de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos e, pela expressão do olhar, como pelas cãs prematuras, dava conta de suas penosas lutas. Aqui vamos lembrar que Padre Damiano é a reencarnação, uma das reencarnações de Emmanuel. Ele faz esse comentário no início, né, em sua abertura. E lá ele fala, né, de sua admiração por Alcione, né, o quão ele ficou tocado por esse espírito. Então, vemos aqui a reencarnação, uma das reencarnações de Emmanuel.
Padre Damiano. Em breves instantes, estabelecera-se entre eles e os presentes os laços cariciosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos seus sofrimentos infundia-lhe respeito paternal. Em breve, trocavam impressões e já pareciam velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola, em 1663, e, por sinal, também sofrera enfermidade dolorosa num estabelecimento religioso. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe de um amigo sincero, que tardara a aparecer. Historiando os incidentes da sua viuvez, o padre prestou maior atenção ao caso e sentenciou: é muito estranhável que a senhora tenha lutado com tão infausto destino, mediante uma simples notícia. Nunca recebeu informações mais positivas da América? Nunca. Também, continuou, é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França. A morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse. Mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à colônia do norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo. O religioso fez um sinal de aprovação e acentuou: sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos missionários na América. E se algum dia eu conseguir, ofereço-me a levá-la como a sua filhinha. Madalena Villamil agradeceu com um grande sorriso. A palestra prosseguiu animadamente até que a hora avançada determinava as despedidas. Padre Damiano referiu-se à sua disposição sincera de enfrentar a ousadia criminosa dos Estigarribias e prometeu que ali estaria no dia seguinte às 12 horas. E como a viúva quisesse reiterar os agradecimentos, muito comovida, ele interrompeu dizendo: não se deu ao trabalho de manifestar gratidão. Neste mundo somos devedores uns dos outros, e neste momento tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. E aqui nós faremos a pausa de nosso estudo, deixando as colocações futuras de Padre Damiano com Madalena para o nosso próximo estudo. Vamos orar para encerrar? Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de termos nos debruçado na história de Madalena, lá na Espanha, na longínqua Espanha. Que possamos, Senhor, trazer para os nossos corações todos os ensinamentos. Se conosco, amado Mestre, nestes dias que nos separam de nosso próximo encontro de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, estamos aqui findando o estudo de hoje e nos veremos na próxima semana, se Deus quiser. Estejam todos com Jesus e sua paz. E até lá, até o nosso próximo encontro.